Graça e paz, amados, novamente com vocês, mais uma série Compreendendo as Escrituras, amém, queridos? Vamos, juntamente comigo, navegar nessas ondas do conhecimento da palavra do Senhor. E eu gostaria, então, de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 9. E o tema da palavra hoje é judeus versus samaritanos, ok? É um tema muito interessante e estaremos falando exatamente sobre esses dois povos, ok? Judeus versus samaritanos. Leiamos então o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9. A palavra do Senhor diz: então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Queridos, no contexto aqui deste texto, nós vemos que Jesus ele foi a uma cidade de Samaria. E essa cidade tinha por nome Sicar. E ele encontra uma mulher junto ao poço de Jacó. E Jesus, então, ele começa a conversar com aquela mulher e ele pede a ela que lhe dê água do poço, né? Certamente ela estava ali com um balde e já ia tirar a água daquele poço. E Jesus faz esse pedido. E isso impressionou muito esta mulher. Até porque os judeus não se davam com os samaritanos. Existia uma inimizade muito grande, uma inimizade antiga entre eles, uma rixa severa. Por isso essa mulher, ela pergunta para Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós iremos compreender, amém? Sobre esta briga entre judeus e samaritanos. Por que havia essa rixa, essa inimizade entre judeus e samaritanos? De onde surgiu essa inimizade entre esses dois povos? Então nós, a partir de agora, faremos alguns esclarecimentos, amém? Eu sei que tem muitas pessoas que não compreendem direito isso. Quando surgiu os samaritanos? O que aconteceu para que houvesse essa inimizade entre eles? Então nós vamos voltar agora no túnel do tempo, amém? Para entendermos, né, o porquê disso. No tempo em que Israel era governada por reis, a nação ela era unificada, ok? Israel foi governada por muitos reis, mas os três primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, governaram uma nação unificada. Ou seja, as 12 tribos de Israel que formavam essa nação estavam unidas no reinado desses três reis, Saul, Davi e Salomão. Agora, após a morte de Salomão, Israel se dividiu em dois reinos. Reino do Sul, que foi governado por Roboão, e o reino do norte, governado por Jeroboão. Roboão, ele era filho de Salomão. Ok? E veja então que a nação se dividiu. 10 tribos contra 2 tribos. Houve uma divisão. Nós não vamos entrar em detalhes em relação a essa divisão, porque não é este exatamente o assunto, né? Mas essa divisão aconteceu. Você pode
depois, em sua casa, para confirmar o que eu estou falando, você pode ler 2 Reis, capítulo 12 ao 14, tá? Anote aí, e você pode então ler e ver o que aconteceu para que essa divisão acontecesse ali, né? Então, já não era mais o Reino Unido a partir do rei Roboão e também de Jeroboão. Esses dois reinos seguiram com seus reis ao longo da história. É só também você estudar os livros de reis. 1 Reis, 2 Reis, e você vai se inteirar, ok? Um outro esclarecimento também é que o Reino do Norte constantemente transgrediu contra a palavra de Deus, transgrediu com os mandamentos de Deus. E os seus reis, todos eles foram malignos. O Reino do Norte teve 19 reis, enquanto durou, né? Durou um pouco mais de 200 anos. E todos os 19 reis foram malignos, não obedeceram a Deus, desviaram a nação ao longo da história deste reino. E por causa disso, Deus os entregou ao cativeiro, através do Império Assírio, ok? Você pode também depois ler lá em 2 Reis, capítulo 17, e você verá, né, o que nós estamos falando aqui. Então, o Reino do Norte, que foram 10 tribos, foram levados cativos para a Síria, foram levados como escravos. Era o juízo de Deus em relação à desobediência dessa nação ao longo desse tempo todo. E o rei da Síria, além de deportar os israelitas, o Reino do Norte, eles foram deportados para longe de Israel. Este rei assírio trouxe moradores de seus reinos. Ele trouxe moradores de Babilônia, de Culta, Ramate, Sefarvaim, para morarem em Israel, e especialmente em Samaria, ok? Especialmente em Samaria, que na época era a capital de Israel. E esses povos foram se misturando através de casamento. Como foram se misturando? Alguns israelitas ficaram na terra. Os que foram levados eram pessoas nobres, eram pessoas cultas, eram pessoas que tinham profissões nobres, e digamos que o melhor do povo de Israel foram deportados para a Síria, para outros lugares. E o povo mais pobre, o povo mais inferior, ficou na terra, para trabalhar na terra. E os povos que vieram de fora, né, como já falei, de Babilônia, de Culta, de Ramate, de Sefarvaim, essas pessoas foram levadas para Israel para morarem lá e acabaram se misturando através de casamentos, ok? Então houve casamentos mistos também, se casaram com o povo de Israel, que não haviam sido deportados, e houve também uma mistura de cultos. Deus era cultuado pelos israelitas que ficaram, assim como também outros deuses eram cultuados por esses povos. Então houve uma mistura tremenda entre eles. Essas coisas passaram a acontecer, ok? Você pode também ver isso em 2 Reis, capítulo 17, do 29 ao 41. É claro que não teremos como ler, né, porque o tempo não nos permite, mas você pode conferir aí na Bíblia, ok? Você pode também ler em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao 28, ok? Então houve toda essa mistura. E esse povo, então, perdeu aquela pureza, né? O povo de Israel. Eles ficaram com muitas outras crenças, além de crerem no Deus de Israel.
Agora, antes disso acontecer, já existia uma rixa entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Essa rixa, na verdade, se iniciou com a separação das tribos. Quando as 10 tribos ficaram com Jeroboão, e as 2 tribos ficaram com o rei Roboão. Então já começou a acontecer um cisma entre eles, uma divisão, uma separação. Então nós podemos dizer que a origem dos judeus estava relacionada com os moradores do Reino do Sul. Então eles eram chamados de judeus, ok? E o Reino do Sul eram 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Agora, a origem dos samaritanos estava na mistura dos judeus do Reino do Norte com os povos que passaram a habitar em Israel. Eu espero que até aqui você esteja entendendo. Então, portanto, queridos, os judeus, que era de Judá e Benjamim, eles viam os samaritanos, o Reino do Norte, né, como israelitas não puros. Vejam só. Eles tinham essa visão dos samaritanos, devido à miscigenação que houve no Reino do Norte. A mistura de raças, a mistura de etnias, através do casamento, e também a mistura no culto religioso. Ok? Então, mesmo depois que o Reino do Sul foi levado cativo, primeiro foi o Reino do Norte, foi levado para a Síria. Ok? E muito tempo depois, o Reino do Sul também foi levado cativo. Deus tratou com o Reino do Sul, por causa também da transgressão que este povo fez em relação à palavra de Deus. Eles transgrediram os mandamentos do Senhor, eles quebraram a aliança com Deus, e posteriormente eles foram também levados cativos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus estava também tratando com o Reino do Sul. E depois eles ficaram 70 anos ali, cativos em Babilônia, e quando eles retornaram para a sua terra natal, o povo do Reino do Sul, costumeiramente chamado de judeus, eles continuavam considerando os samaritanos como cerimonialmente impuros. Eles continuaram com isso. A rixa continuava, a inimizade continuava. Então, os samaritanos não podiam cultuar a Deus de forma correta, segundo a lei. Os judeus não aceitavam, inclusive, né? Quando eu refiro aos judeus, eu me refiro ao Reino do Sul. Eles não aceitavam os samaritanos cultuarem juntamente com eles. Então, judeus e samaritanos estavam separados, continuavam separados, mesmo depois do cativeiro. E essa separação, essa inimizade se acirrou muito mais quando os samaritanos construíram o próprio templo de adoração. Isso foi no ano 400 antes de Cristo. Eles construíram o próprio templo, justamente porque eles não eram aceitos no templo de Jerusalém, capital do Reino do Sul. E esse templo, ele foi destruído no ano de 108, né, de número 108 antes de Cristo, por um judeu chamado João Hircano. Ok? Então, judeus e samaritanos eram próximos territorialmente, mas separados pelo ódio histórico entre eles. Agora, nos tempos de Jesus, essa separação permanecia. E nós vemos isto justamente neste texto aí da mulher samaritana, ok? Os judeus oficiais não cultuavam junto com os judeus não puros, não cultuavam, justamente por causa da história antiga entre eles que eu acabei de contar para vocês. Vejam, eu gostaria que você acompanhasse no Evangelho de
Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. A mulher samaritana, quem disse isso? Nossos pais, ela disse para Jesus, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então vejam só, a mulher, ela disse, né, que os judeus adoravam em Jerusalém, mas eles, os samaritanos, adoravam ali naquele monte. Então vejam que eles não se misturavam nem para cultuar o Deus de Israel, o Senhor. Eles não se misturavam. Então ela prova isso. Judeus e samaritanos, queridos, eles não compartilhavam favores entre si. Vejam só o tamanho da inimizade entre eles. Não compartilhavam utensílios também entre si. E por isso, queridos, essa mulher, ela ficou surpresa pelo fato de Jesus ter conversado com ela em público. Em primeiro lugar, ela era samaritana, e Jesus puxou conversa com ela, ok? Em segundo lugar, ela era uma mulher. Os mestres, nessa época, não conversavam em público com mulheres. E Jesus, ele foi quebrando os tabus aqui, puxando assunto com ela, e havia uma gravidade nisso, pelo fato dela ser mulher, e pelo fato dela ser também samaritana. E outra coisa também, Jesus pediu água para ela. Vejam só, isso é muito interessante também. Então Jesus, ele estava querendo compartilhar o jarro de água dela. Isso era algo incomum entre judeus e samaritanos. Ok, queridos? É totalmente incomum. Porque os judeus, eles acreditavam que ficariam impuros se compartilhasse alimentos ou bebidas como água. E Jesus pediu água a ela. Então isso impactou aquela mulher. Ela viu que Jesus era uma pessoa diferente. E Jesus, então, ele começou a quebrar os paradigmas aqui. Glória a Deus por isso. Então, queridos, ficou muito claro, porque judeus não se davam com os samaritanos, não é verdade? Eu acho que agora você está entendendo melhor essa questão. Só que Jesus, ele teve uma atitude de grandeza, pois ele quebrou todo o preconceito, ele não fez acepção de pessoas, ele não fez nenhum julgamento sobre aquela mulher, mas ele a tratou com muito respeito, ele a tratou como igual, e isso impactou o coração daquela mulher. E eu quero dizer para vocês que nós que dizemos ser seguidores de Cristo, nós devemos então fazer o mesmo, queridos. Muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas, não é verdade? E nós não podemos aceitar partidarismos no nosso coração, queridos. Devemos tratar todas as pessoas como Jesus tratou, iguais a nós, com respeito, amém? Nós somente vamos demonstrar um verdadeiro cristianismo, meus amados, e um cristianismo que vai atrair pessoas para o reino dos céus, se agirmos como Jesus agiu, se tivermos essa grandeza de caráter em nós, amém? Precisamos sim. E isso então atraiu aquela mulher. E Jesus falou também sobre a vida daquela mulher, como estava a vida dela, não vamos entrar em detalhes, mas isso também a impactou de maneira muito forte. E aquela mulher se rendeu aos pés de Jesus. Foi algo tremendo que Deus fez. E as pessoas daquela cidade, muitas delas foram atraídas a Jesus, através do testemunho daquela mulher, que os procurou e lhes contou tudo o que aconteceu. Um judeu conversando com um samaritano ou uma samaritana, né? Um judeu que se comportou de maneira muito forte, muito intensa com ela, que falou como estava a sua vida, e aquelas pessoas então
correram em direção a Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Eu gostaria até que você também lesse, nós já estamos encerrando esse estudo, mas que você leia no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 40 ao 42. João capítulo 4, do versículo 40 ao 42. A palavra diz: quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Então houve uma conversão em massa nessa cidade, houve um avivamento, um despertamento espiritual por causa da atitude de Jesus, uma atitude de grandeza, um amor abnegado, sabe, que jorrou do coração de Jesus em relação àquela mulher. Jesus quebrou paradigmas, ele quebrou tabus, ele não foi preconceituoso, e essa atitude de Jesus impactou aquela mulher. E ela então se volta para Deus, e ela traz muita gente consigo, e aquelas pessoas ouviram Jesus, eram samaritanos, Jesus judeu, e eles foram também fortemente impactados pela palavra do Senhor. Amém? Então, que eu e você sejamos cristãos verdadeiros, autênticos, e que sigamos na pisadura de Jesus. Amém? Vamos, sim, pregar o Evangelho com toda a liberdade, sem fazer acepção de pessoas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa ter falado muito ao seu coração através deste estudo, e que você tenha compreendido aí essas diferenças entre judeus e samaritanos. Deus abençoe a todos.